Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma capacitação do Capacita 360, estou com a Giovana e com a Camille. Vamos falar sobre gestão de risco. Gurias, com vocês. Muito obrigada. Então, como o Augusto comentou, a gente vai falar sobre gestão de riscos. Meu nome é Camille Conte, eu sou gerente de projetos na EPR Consultoria. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovana Beck e eu sou consultora de projetos, também da EPR, né? E vou começar aqui passando um pouco a agenda da nossa apresentação, nosso Capacita de hoje. A gente vai começar com um conceito de o que é gestão de riscos, depois falar sobre algumas ferramentas que têm uma aplicabilidade bem legal para as EJs, tanto para a parte de diretorias quanto para a parte de projetos, e também exemplos de aplicação. Então, a gente vai trazer cases de como a gente aplica a gestão de riscos nas diretorias da EPR e também nos projetos, e também a gente trouxe alguns bônus de umas outras empresas que a gente conseguiu contato e conversamos um pouco com eles sobre como eles aplicam gestão de riscos no dia a dia deles. Então, para começar, o que é gestão de riscos? Gestão de riscos é o processo de identificar, avaliar, tratar e monitorar os possíveis riscos existentes em uma organização, departamento, operação. E ele é muito importante para grandes empresas que são consolidadas, mas principalmente para pequenas empresas que estão começando a entender o seu modelo de negócio, começando a entender como os clientes avaliam o seu produto, os seus projetos, no caso de uma EJ, e tendo essa fidelização dos clientes. Então, é muito importante ter uma gestão de riscos, porque uma empresa consolidada, se ela faz uma manobra mais radical, assim, que não tenha uma gestão de riscos muito bem feita, pode acontecer de dar um problema e eles perderem faturamento, vai ter um impacto ali no faturamento, mas esse problema não vai ser decisivo para o andamento da empresa, provavelmente. Já numa pequena empresa, toda vez que tu corre um risco e toda vez que esse chega a gerar um problema, ele pode ser devastador. Então, pode acontecer um problema bem grande e em dimensões muito grandes para uma empresa pequena. É muito importante ter uma gestão de riscos bem adequada para o cenário que tu te encontra. Bom, agora falando um pouco sobre o PMBOK, que é um manual de project management, então de como montar um projeto e como guiar um projeto. Nele falam que existem 7 processos que são essenciais para esse bom gerenciamento dos riscos, e esses processos eles começam com planejar o gerenciamento dos riscos. Então, tu vai planejar que ferramentas tu vai utilizar, quais são os indicadores que tu precisa ter, o que tu precisa saber de como está indo o teu desempenho desse projeto ou da empresa, para saber se tu está correndo algum risco ou não. Depois de ter esse planejamento, tu vai identificar os riscos que tu está correndo. Então, tem 2 maneiras de identificar esses riscos. A gente vai trazer ali na próxima etapa, na parte das ferramentas, mas o objetivo de ambas as maneiras é elencar todos os riscos que tu pode vir a correr e encontrar os porquês desses riscos. Então, dentro de um problema final, vão ter vários problemas, vários erros que tu vai cometer para chegar naquele problema final. Então, tu precisa ter mapeado esses erros. Também fazer uma análise qualitativa dos riscos. Então, uma análise qualitativa, ela é uma análise de ocorrência versus impacto, muitas vezes. Tem outros tipos de matriz, mas esse é o mais comum. Então, vai ser o quanto esse problema pode ocorrer, qual é a probabilidade de ocorrência desse problema e qual é o impacto desse problema no teu projeto ou na tua IJ. Então, um problema, por exemplo, é o cliente não ficar satisfeito, não está vendo valor, não está agregando valor o que tu está fazendo para o cliente. Então, esse problema ele pode ocorrer em muitas maneiras, de muitas etapas dentro do projeto, e o impacto dele é muito grande, porque um cliente insatisfeito é um dos maiores impactos que o MJ pode ter. Então, sempre cuidar essa parte qualitativa é muito importante para tu conseguir elencar quais são os teus principais problemas, quais são os teus principais riscos.
Depois disso, tu faz uma análise quantitativa. Então, a análise quantitativa é para mensurar realmente esses riscos. Então, realmente botar números. Tu vai fazer simulações na parte do financeiro, provavelmente fazer projeções, que é entender o quanto que está entrando, o quanto que está saindo, o quanto que tu pode gastar. Se tu tem tendência de crescer, de diminuir o teu mercado, ter essas projeções, fazer análise de sensibilidade também. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre como é que funciona uma análise de sensibilidade, mas essa etapa quantitativa é para tu ter um número, um indicador, um parâmetro para saber se é importante ou não esse risco que tu está correndo. E depois disso, tu vai planejar respostas aos riscos. Então, tem 2 tipos de resposta. Uma resposta são planos de ação durante toda o projeto, por exemplo, que tu vai estar fazendo para não chegar a correr esse risco. Então, por exemplo, tu sabe que tu pode ter um cliente que não está ganhando valor no teu projeto. Então, o que tu precisa fazer? Tu precisa estar mantendo uma comunicação efetiva com esse cliente, estar validando as tuas entregas. Esse cliente tem que estar dentro do projeto, tem que estar entendendo o que a equipe está fazendo. Então, tem que ter essa comunicação e esses são... é um planejamento antes. Então, tu não vai chegar a ter um cliente porque tu está planejando o que tu vai fazer antes. E a outra etapa é a contenção de riscos. Então, ok, deu risco, deu a merda. O que a gente faz agora? E aí, tu tem que ter um planejamento de riscos. Por exemplo, o financeiro tem que ter um planejamento de, ok, não estamos vendendo o projeto. O que a gente vai fazer com a grana? A gente tem dinheiro, a gente tem giro de caixa. Então, tem que ter esse planejamento do pós-risco, se por acaso chegar a acontecer um problema. Depois disso, tu vai implementar as respostas. Então, tu vai fazer os planos de ação, vai fazer as estratégias que tu planejou para não chegar nos riscos. E se por acaso chegar nos riscos, tu vai fazer os planos de contingência que tu criou também. E por último, e muito importante, é monitorar os riscos. Então, tu vai monitorar os riscos a partir de indicadores. A meta de projetos e de faturamento é um baita indicador, então a gente sabe se a gente está chegando perto ou não. Se a gente não está chegando perto, a gente tem que implementar novos planos de ação, fazer utilizar novas ferramentas para entender o que está acontecendo. E, como o Scrum fala, isso é sempre retroalimentado, né? Aquela situação da melhoria contínua. E nos riscos é a mesma coisa. Então, tu vai estar sempre retroalimentando, tu vai estar sempre monitorando os indicadores e fazendo novos planos de ação. Bom, agora falando um pouco sobre as ferramentas de gestão de riscos que pode ser aplicada na EJ. A primeira delas é o What If, que nada mais é do que e se? E se der errado? É uma ferramenta de identificação de riscos. Então, tu começa com o cenário atual, que tu entendeu, que tu sabe qual é o teu cenário, tu sabe o que tu está fazendo, o que tu precisa, tu tem o teu cenário e aí tu vai te fazendo perguntas. Então, eu sei que eu tenho que fazer uma ferramenta de precificação. E se não precificar direito? E se o cliente não vê valor nisso? E se a ferramenta está errada? E se os dados coletados foram errados? E se o banco de dados do cliente está errado? Então, tu vai te fazer várias perguntas para chegar em possíveis problemas. E aí tu vai chegar em vários resultados ruins. Então, é muito importante que, além de tu saber o que tu tem que fazer de certo para dar certo, tu tem que saber também o que tu pode fazer que vai dar errado. E aí tu evita fazer essas coisas. Então, tu fica cuidando também o que tu pode... quais são as coisas que tu pode fazer que podem dar errado. E o outro é o 5 porquês, que é focado na causa raiz. Então, ele é o contrário do What If. Então, os 5 porquês, ele começa com um problema, tu tá no teu cenário atual e tu sabe que no final pode acontecer do cliente não gostar do que tu entregou, ou não ver valor no que tu entregou. Então, tu vai te fazendo perguntas de por que isso aconteceu até chegar na causa raiz. Claro que se forem problemas pequenos, em 2, 3 porquês tu já chega na causa raiz. Mas em problemas complexos, são 5 porquês que são necessários para chegar nessa causa raiz. E aí tu vai tratar desde a causa raiz. E sempre quando tu estiver tomando algum plano de ação, tu volta nas causas raízes e te pergunta: esse plano de ação que eu tô tomando pode chegar em alguma dessas causas raízes? Eu posso estar causando algum desses gatilhos para o problema final? Então, é bem importante.
E aí as perguntas que tu vai te fazer é por que que isso deu errado? Por que que a gente chegou nesse resultado? Por que que não alcançamos o que a gente gostaria? Por que que a gente não bateu a meta? Por que que a gente não vendeu o projeto? Por que que a gente não inovou? Então, fazer várias perguntas para chegar nessa causa raiz. Perfeito. Então, agora eu vou trazer mais duas ferramentas. As ferramentas que a Camille trouxe agora, elas são ferramentas mais de identificação, né? Essas ferramentas, elas também exercem uma função de qualificar, e a outra que eu vou trazer, ela também quantifica e ajuda a montar os planos de ações, são ferramentas um pouquinho mais complexas. Então, a primeira é a matriz SWOT, ou análise de SWOT, que é uma ferramenta bastante útil para organizar diversos aspectos da empresa, não apenas os riscos, facilitando que a gente entenda o contexto da empresa. E, como eu falei, ele não identifica só riscos, mas também oportunidades. Então, como que ela faz isso? Ela identifica, além dos riscos, pontos fortes, pontos fracos da organização, além de ameaças e oportunidades, né? Então, uma força é justamente aproveitar as forças internas da organização, que é muito importante a gente saber o que a gente tem de ponto forte que a gente pode usar para fazer algum plano de ação ou para inibir as nossas fraquezas e inibir as nossas ameaças. A fraqueza, pode passar o slide? Ela é justamente as fraquezas que já ocorrem dentro da empresa e que a gente precisa tratar, a gente precisa fazer algum plano de ação para que elas parem de ocorrer ou para que elas melhorem. Importante destacar que essas duas forças e fraquezas, elas são fatores internos da empresa, elas já ocorrem, são coisas que dependem da organização e das equipes e das estratégias. Já as oportunidades e ameaças são fatores externos, então são fatores que olham para fora e que não necessariamente já acontecem, mas que podem vir a acontecer. Então, as oportunidades, elas, na matriz SWOT, elas nos ajudam a identificar e aproveitar essas oportunidades do mercado. E é importante destacar que, gestão de riscos não é apenas evitar riscos ruins, coisas ruins que aconteçam, mas também é evitar que a gente desperdice oportunidades. Então, identificar oportunidades é muito importante nisso, para a gente saber quais são as oportunidades que a gente tem e o momento que a gente precisa abraçar elas e não correr o risco de deixá-las passarem. Então, por fim, as ameaças, né, que é os riscos propriamente ditos, eles ainda não ocorrem, mas é uma ameaça que pode vir a acontecer. A matriz SWOT ajuda a identificar elas para reduzir, prevenir ou eliminar o efeito delas. Também ameaças externas, né? Então, aqui eu vou trazer um exemplo mais palpável, assim, de uma análise SWOT que foi feito dentro da Coca-Cola. Então, eles fizeram uma análise SWOT, identificaram como fraquezas e oportunidades. Pode passar o slide? Eles acharam como forças e oportunidades. Fraquezas e oportunidades, não, né? Forças e oportunidades, que era uma marca, eles eram uma marca muito conhecida, a Coca-Cola, todo mundo sabe que é uma marca muito conhecida. Eles têm uma vasta rede de distribuição e como oportunidade eram mercados emergentes que poderiam surgir aí no ramo alimentício que eles poderiam abraçar. E também eles identificaram as fraquezas e ameaças, que uma das fraquezas era a flutuação da moeda estrangeira, que atingia muito eles, um gosto crescente por bebidas saudáveis no mercado, né? E a consecutiva competição de fornecedores dessas bebidas. Então, é um mercado que está ficando muito forte e que poderia tirar o espaço deles. Então, com essas identificações, eles conseguiram tomar ações, que foi justamente potencializar atividades de marketing, publicidade e promoções para não perderem esse espaço e principalmente se expandir para essas outras categorias de bebidas. Então, até se vocês acharem sucos diferentes aí, verem que é da Coca-Cola, provavelmente foi por causa disso, que eles identificaram que eles tinham que também tomar espaço nesse mercado, senão eles iam perder muito do lucro deles, né? E como resultado, eles conseguiram aumentar o dividendo por ação dele de 33 para 35 centavos. O estoque deles, que estava em torno de $39 por ação, subiu para 46. Então, isso é apenas para mostrar a importância de uma análise de riscos e buscar oportunidades. Isso é uma aplicação de uma grande empresa, mas lembrando que é uma ferramenta bem simples e ela pode ser aplicada em uma IJ em empresas menores. Então, inclusive, a gente vai trazer depois um caso de matriz SWOT dentro da IPR, que já é um exemplo um pouco mais perto da nossa realidade, né? Então, agora, outra ferramenta, ela ainda mais complexa e completa é o FMEA, que é, não sei se eu vou me arriscar a falar isso em inglês, mas é Failure Mode and Effect Analysis.
é uma ferramenta que permite analisar e prevenir falhas de riscos de processo ou produto. Então, ela faz isso por meio da identificação das causas e efeitos de cada falha ou possível falha dentro do processo ou do produto. E ela analisa as ações corretivas que podem ser tomadas para inibir essas falhas. E ainda, ela também consegue priorizar as mais importantes, que são as mais urgentes, assim, para a gente tomar alguma ação. Então, ela é uma análise bem completa dos riscos e falhas, e ela também é muito ligada à gestão da qualidade e aos 6 sigmas. Mas tá, como é que ela faz isso? Então, aqui tem as etapas, tá? Então, ela tem como etapas, primeiro, definir o processo que tu quer analisar. Aí, tu define uma equipe, né? Os responsáveis para fazer essa análise toda. Aí, tu vai definir a não conformidade, a falha que tu quer analisar. Lembrando que pode ser mais de uma, tu pode pegar uma falha. E podem ser falhas reais que já acontecem, como podem ser falhas que podem ocorrer. O importante é listar essas falhas. Então, para cada falha, tu vai identificar o efeito. Então, o efeito que ela causa, o efeito que ela traz, assim, para quem está sofrendo essa falha. A gente identifica também quais as causas. Pode ser uma causa, pode ser uma causa principal e outras causas menores. Então, a gente já prioriza depois através de um índice de nível de risco que eu vou mostrar direitinho. E depois disso, agir através de ações preventivas, que eles chamam de detecção, que depois, de acordo com essa priorização, tu age nas mais importantes de agir, ou enfim, todas, se for possível. E, por fim, define um prazo e um responsável, que é sempre muito importante ter um prazo responsável, senão fica naquela, tá, alguém vai fazer e ninguém nunca faz. Então, trazendo um pouquinho mais o exemplo mais palpável, aqui um exemplo, tomar banho, assim, acho que é bem palpável, todo mundo aqui já tomou banho. Então, o processo ou ação seria tomar banho, a falha pode ser a demora, tá havendo muita demora no banho, e qual é o efeito que isso causa? O efeito é gasto de energia. E qual é a causa dessa demora do banho? Uma das causas pode ser o pequeno fluxo de água no chuveiro. E daqui tem vários meios de detecção. Bom, eu não entendo muito de sistemas de água, mas poderia ser verificar sistema de envolvimento de água, inspeção do sistema de água e inspeção dos tipos de componentes utilizados no sistema. Então, depois disso, a gente vai identificar os índices de risco, né? A gente vai dar um grau para cada um deles para identificar quais são os mais importantes. Então, existem 3 tipos de índices. O primeiro é a ocorrência de causa, que é o O, que é a probabilidade dessa causa existir e provocar uma falha. Então, ela não será, como eu falei antes, ela não necessariamente já existe, mas pode também já existir, ou pode ser uma coisa que acontece de vez em quando, tipo, sempre num processo ela pode ocorrer. Então, tu vai dizer se ela sempre ocorre, quando faz aquele processo, sempre ocorre aquela falha, ou às vezes só ocorre. Aí, por fim, a gravidade do efeito. Então, a probabilidade, aqui está voltado muito para cliente, né? Mas a probabilidade que o cliente ou a pessoa que está tomando banho vai sentir nisso. Então, se isso vai causar alguma coisa muito ruim para aquela pessoa que está sofrendo aquela falha, ser muito prejudicado. E, por fim, a detecção, que é a probabilidade da falha ser detectada antes do produto chegar ao cliente. No caso de GJs, pode ser um problema que pode chegar no cliente, ou tipo, qual é a probabilidade de detectar essa falha antes de entregar o projeto final. Então, aqui, só para mostrar como é que é esse índice, né? Quando é ocorrência de causa e gravidade de efeito, o 1 é nunca e o 10 é sempre. Então, é todo esse gradiente aqui, vai de 1 ao 10. E quando a detecção de falha é ao contrário, 10 é nunca e 1 é sempre. E pode passar aqui o exemplo de como é feito. Então, para o efeito da falha, a gente põe o Gzinho para ver qual é a gravidade que isso tem, que esse efeito tem. Aí na causa, tu vê qual é a ocorrência que isso ocorre, que essa causa ocorre. E daí os meios de detecção, tu pode elencar também quais são os mais possíveis, né? E com isso a gente chega nesses índices, que é uma multiplicação do G vezes o O vezes D, e assim consegue priorizar. Então, o 315, ele é o tudo isso aqui é em relação à mesma falha, né? Então, esse aqui é o mais urgente de ser feito. E isso não significa que não vai fazer os outros, mas esse é o mais importante. E quanto mais alto esse número, também é mais urgente, mais alerta a gente a dizer, tipo, nossa, eu preciso urgente tomar uma ação preventiva para isso. Então, só para finalizar, o resultado do uso dessa ferramenta é a redução ou até mesmo a eliminação de todas as falhas e riscos.
a melhora e qualidade do produto, do processo e aumento da confiabilidade da empresa, né, consequentemente, pela melhora da qualidade e com menos falhas e riscos. Por isso que é muito ligado à qualidade também. Então, agora a gente vai trazer alguns exemplos de aplicação de gestão de riscos dentro do EPR e de outras empresas, como a Camille comentou ontem, ou antes que a gente conversou com outras empresas, para tentar tornar um pouco mais palpável para vocês como é aplicada a nossa realidade. E só deixando claro aqui que nem todos os exemplos são ideais, tipo, não é a melhor forma, talvez, mas são mais próximos da nossa realidade, talvez não para todo mundo, mas é um pouco mais próximo. Nem sempre a gestão de riscos é tão estruturada, mas é importante que ela seja feita de alguma forma. Então, aqui, vou começar com a parte do Covid-19, porque foi uma situação completamente inesperada, que fez com que a gente tivesse que elencar diversos riscos e problemas que poderiam acontecer com a crise, né? Então, aqui, como eu falei antes, que eu ia trazer um exemplo de matriz SWOT na EPR. O exemplo que foi na EPR foi justamente nessa época que estourou o Covid. E ela foi muito importante para vários aspectos. Diversos planos de ação foram traçados para as questões que foram identificadas nessa matriz SWOT. E até hoje, ela é revisada de tempos em tempos, traçando novos planos de ações para outros aspectos que ainda não tinham sido vistos. Então, ela foi feita por causa do Covid, mas ela segue sendo útil para outros. Ainda estamos no Covid, mas ela vai seguir sendo útil para outros problemas. Então, eu não vou ler um por um, porque é bastante coisa aqui, era mais para exemplificar, vou trazer só os pontos mais importantes. Então, aqui na parte de forças, destacar que uma das nossas forças, e de todas as Jotas, é que somos uma organização sem fins lucrativos. Então, isso dá uma certa estabilidade financeira, porque a gente não precisa pagar nenhum funcionário, a gente não precisa pagar pelo lugar que a gente está tendo, não precisa pagar pela luz. Enfim, claro, às vezes tem os gastos pelos equipamentos, mas é uma estabilidade maior. E o nosso foco é a capacitação dos membros e não ganhar dinheiro. Então, isso tornou possível na pandemia que a gente vendesse os projetos pro bonos, que eram projetos gratuitos, porque com a pandemia a gente correu o risco de não entrar mais projeto, né? Então, precisava de uma ação que não deixasse os nossos membros parados. E essa ação, uma dessas ações foi o pro bono. Então, esse é um dos exemplos. Pode voltar ali, que ainda vou falar um pouquinho também da parte dos membros dedicados também, que a gente tem a questão que os nossos membros, eles geralmente não estagiam, e os membros estavam sem projetos por causa da crise, né? Porque com a crise os projetos principais todos pararam, então estava todo mundo com tempo livre para ver as questões internas da EPR. Então, com isso a gente conseguiu fazer uma estruturação do marketing, a gente fez outros planos como mentoria, que foi ligar para clientes antigos que a gente já tinha, retornar o contato e perguntar como é que eles estão, se eles precisam de alguma ajuda e talvez buscar algum espaço nesse mercado. Então, essa é uma forma de trazer as suas forças para amenizar problemas, né? Então, por fim, as fraquezas. Uma das fraquezas é que ia ser muito mais difícil engajar os membros, estava sendo mais difícil engajar os membros pela quebra dos projetos e os membros novos estavam entrando, os que recém tinham entrado, terem pouco contato com a cultura da empresa. Então, várias ações tiveram que ser feitas por causa desse risco de não engajar os membros, que seria, a gente fez os trios, que são encontros semanais que os membros conversam sobre a sua semana e tentam dizer seus problemas. A gente fez um momento de cultura para fortalecer a cultura dentro da IPR. Outras adaptações de cultura que antes eram feitas na sala, agora são feitas de modo virtual. E a nossa imersão online também, que foi um momento para tentar engajar mais os membros. Outra fraqueza era o nosso ticket médio, que ele era muito alto, então a gente precisou baixar esse ticket médio para se adaptar à pandemia. Por fim, nas oportunidades, isso teve bastante coisa até que deu para utilizar, porque a gente teve que vender novos escopos, porque a gente precisava agora tentar se adaptar aos projetos da EPR a projetos online. E um projeto mais fácil de fazer online seria o planejamento estratégico, que era um escopo que a gente não tinha. Então, a gente criou esse novo ali, criação de um novo produto, né? Seria a área de atuação. Foi o planejamento estratégico, a gente realizou alguns projetos de planejamento estratégico que antes nunca tinham sido feitos na EPR. E, além disso, também conseguimos explorar um novo mercado, já que a gente baixou o nosso ticket, a gente conseguiu fazer projetos para empresas um pouco menores, e até startups, que era uma coisa que também nunca tinha acontecido. E, por fim, acho que quase todas as empresas nessa pandemia tiveram que fazer uma adaptação ao home office, mas isso foi uma oportunidade que abriu coisas, fez a gente ver a empresa de uma forma que a gente não via antes, e com certeza, quando tudo voltar ao normal, vai continuar sendo assim. Por exemplo, reuniões que a gente ia para outra cidade para fazer uma reunião de meia hora,
Hoje em dia, todo mundo é adaptado a essas reuniões online, então foi uma baita oportunidade aí que a pandemia nos trouxe. E por fim, as ameaças, né? Elas são muito, já está muito conectado ao que eu falei antes, né? Então, só falar, por exemplo, serviços que nós oferecemos talvez não façam mais sentido depois da crise. Então, isso é uma coisa que a gente já está pensando, tipo, que outros escopos, que outra forma a gente pode adaptar a EPR para o mercado que está por vir. E também o processo seletivo é uma grande ameaça, porque a gente não sabia se ia ter pessoas inscritas no PS no meio dessa crise, se as pessoas iam achar que valia a pena participar da EPR de forma apenas online. Então, a gente precisou fazer planos de ação para engajar essas pessoas. O marketing foi muito mais forte no último PS e também está sendo no PS atual, que a gente precisa atingir mais as pessoas. E, por fim, a gente teve que fazer a reestruturação do processo seletivo para a versão online também, né? Que a gente conseguiu fazer e deu muito certo. A gente teve um baita processo seletivo e esperamos ter de novo agora o próximo. Então, agora, a gestão do financeiro é uma das áreas da diretoria que está mais atenta, né? Eu vou trazer um pouquinho como é que o nosso diretor financeiro faz a gestão de risco dele, administrativo financeiro. Como eu falei, talvez não seja ideal e igual para todas as EJs, mas é uma área muito importante que precisa estar sempre atenta aos riscos. Então, primeiro é em relação à contabilidade e questões fiscais, principalmente em relação aos reembolsos. Então, a gente tem um app de reembolsos no Pódio para organizar direitinho o que é cada reembolso, quem pediu, no que foi aquele gasto. E o nosso ADM Fin, ele só paga depois que a notinha com o CNPJ já está no Pódio. Então, ali no app tem um espaço para colocar a imagem e ele não vai pagar o reembolso para aquela pessoa se ela não botar uma notinha. Se não tiver a notinha, tem outras formas de não ter problemas com a receita. Isso era uma coisa que não era feito antes e já deu muito problema, então agora é feito assim. Então, se não botar uma notinha lá, tu não vai receber teu dinheiro de volta. Então, é muito importante isso para todos os membros. Por fim, o uso de indicadores, o financeiro, a diretoria, todas cuidam dos indicadores, mas a ADMFIN é uma das que mais está ligado a isso. Tem que estar sempre de olho, ver se eles estão ok. E se não tiverem ok, tem que fazer plano de gestão para evitar que eles piorem ou até para melhorar eles, né? Principalmente para melhorar eles. Então, aqui são alguns indicadores, eu não vou falar sobre todos, eu vou falar mais sobre o giro de caixa, porque ele foi muito importante agora na pandemia. Então, o giro de caixa é um indicador financeiro que mostra quantos ciclos financeiros o caixa de uma empresa tem, normalmente um período de 12 meses, mas não necessariamente. Mas, em outras palavras, um pouquinho mais fácil, o giro de caixa mostra quanto tempo a empresa conseguiu se sustentar, pensando em todas as despesas que ele tem mensais, com caixa atual, sem vender mais nada. Então, caso parasse de entrar dinheiro no caixa. Então, com esse indicador, ele é um dos grandes indicadores financeiros, não só na EJ, mas em muitos lugares, é possível planejar o pior dos cenários. Pode passar o slide que tem ali os itenzinhos. Então, com esse indicador, a gente consegue planejar nos piores dos cenários, que seria se a empresa não recebesse nada, quanto dinheiro ia sobrar para gastos em outras coisas, e assim conseguir planejar os gastos futuros, né? E se ela iria falir, caso parasse de entrar dinheiro, em quanto tempo, então quanto tempo a gente teria que evitar isso e tudo mais. E por isso ela foi tão essencial na pandemia, porque esse pior cenário, que seria não entrar mais dinheiro, ocorreu. Uns meses ali, no início da pandemia, a EPR ficou sem vender projeto, então foi essencial para ver quanto tempo a gente aguentaria assim, o que a gente precisava fazer, se a gente podia investir em tais formas, se a gente podia vender aqueles pro bônus, se a gente ia conseguir se segurar vendendo projetos pro bônus, então foi muito importante. Então, por fim, também outra parte do ADMFIN, que a Camila até comentou um pouco antes, é sobre cenários e previsões. O ADMFIN ele faz projeções de cenários futuros de acordo com as perspectivas de mercado para avaliar quais gastos poderão ser realizados. Então, é bem isso, tem que analisar quanto dinheiro a empresa tem para receber, quanto tem para gastar nos gastos essenciais, aqueles que tu não vai poder deixar de gastar. E também é muito importante daí, nesse caso, fazer um cenário bom, um médio e um ruim, e fazer planejamentos diferentes para cada um. Então, se entrar muito dinheiro, eu vou conseguir investir em tais coisas. Se não entrar tanto, eu vou ter que fazer desse jeito. Se entrar pouco, eu vou ter que economizar. Então, é importante fazer esses planejamentos. E agora, vou para a gestão de pessoas, por fim. Então, é um exemplo que a gente trouxe, justamente o de decidir quantas pessoas a gente precisa botar para dentro da IPR num processo seletivo. Pode passar o slide.
é um dos exemplos que tem de gestão de pessoas, mas um deles é justamente quantos membros da EPR precisa, que é muito importante, porque a gente vai precisar saber isso no futuro para conseguir capacitar todos os membros e também vai guiar o esforço que a gente tem para captar pessoas para o PS, né? Quantas pessoas a gente precisa botar no PS para conseguir selecionar o número que a gente precisa. Então, isso é feito por meio de uma análise de quem vai sair da empresa e quem vai ficar. Então, a gente vai ter uma noção de quantas pessoas vão ter no próximo semestre. Além disso, a gente precisa analisar as metas que a gente tem para o próximo semestre, porque isso nos diz quantos projetos a gente vai precisar vender. Pode passar. Isso vai dizer quantos projetos a gente vai precisar vender e por meio dessas análises a gente vai conseguir ver quantas pessoas a gente precisa ter dentro do DPR para que todas elas consigam executar pelo menos um projeto, que é o mínimo que a gente tem, que a gente estima para conseguir capacitar aquele membro. Então, isso é muito importante para a gente conseguir manter a qualidade de capacitação que a gente tem hoje na IPR. E também ter o balanço, né, da barra de consultores com a barra de gerentes, não ter um desequilíbrio muito grande entre as pessoas que já entraram e as pessoas novas que estão entrando. Bom, agora falando sobre o comercial, só falando um pouco sobre a realidade da EPR pré-pandemia, a gente, durante anos, teve quase 100% do nosso faturamento vindo de passivas. Então, eram prospecções passivas vindo do marketing, de indicações de outros clientes, também a fidelização dos clientes. Então, clientes que acabaram um projeto, já compraram outro e compraram outro. Então, a gente tinha muitos projetos de passiva. E o nosso comercial, então a parte de prospecção ativa estava super falha, assim, e não tinha uma estruturação muito boa. Então, o que a gente pensou foi, tá, e se parar de vir passiva? E se amanhã não parar de entrar passiva, o que a gente faz? Então, parou de vir passiva e agora? A gente pensou em duas ações. A primeira ação foi que anteriormente todos os membros da EPR estavam na parte de comercial, então todos os membros iam para reuniões, todos os membros ligavam, todos os membros vendiam, e isso era bom porque é bastante gente, mas por outro lado acabava sendo um trabalho super grande para uma conversão muito pequena, porque tinham pessoas que não estavam tão engajadas nisso, não gostavam tanto da parte do comercial, tinham pessoas que tinham muita facilidade para falar e outras pessoas que não tinham, então essa variação acaba tendo tantos clientes tendo uma visão da EPR muito variada. Então, vai ter uma reunião com uma pessoa super comunicativa, que se explica muito bem, fala super bem, e outra com uma pessoa super introvertida, que não gosta muito dessa parte de vender. Então, ter uma equipe especializada e qualificada, reduzida, torna a conversão muito maior. Então, essa equipe ela foi treinada, teve vários treinamentos, toda a parte de como vender, de como vão ser as nossas reuniões, como é feito o diagnóstico, foi todo padronizado, então essa equipe toda faz da mesma maneira. E isso acabou aumentando nossa taxa de conversão, então a gente precisava de menos esforço, menos leads para vender mais. E também o planejamento e metas de prospecção. E esse planejamento, ele vai a partir de várias coisas. Por exemplo, tu precisa de um número X de leads para conseguir marcar um número X sobre 2 de reuniões, para conseguir fechar um número X sobre 6 de projetos. Então, sabendo que a gente precisava fechar num mês 2 projetos, 3 projetos, que era a meta do mês, a gente sabia que a gente ia precisar de um número muito maior de leads para conseguir fechar esses projetos. Então, teriam as metas de prospecção assim. A outra pergunta que a gente se fez é: não vamos bater a meta de projetos. E agora, o que a gente faz? Se a gente não vai bater a meta de projetos, nosso faturamento está bem legal, mas faltando meta de projetos. Então, dois possíveis ações para a gente fazer. Uma delas está rolando atualmente, inclusive, é a Prospect Week, que é uma semana onde todos os membros da parte de comercial vão ficar muito mais focados no comercial do que no resto da empresa, então nos projetos. Nessa semana eles vão conseguir muitos leads, vão fazer muitas cold calls, vão entrar em contato com esses leads e principalmente vão montar estratégias. Então, por exemplo, o caso agora das eleições norte-americanas,
Caso o Biden ganhe, é capaz da parte de exportação do Brasil seja afetada, então é melhor a gente focar em leads de empresas que trabalham com venda nacional, do que com exportação, porque pode ser que essas empresas fiquem apertadas de grana e não vão querer comprar um projeto. Então, focar nessas estratégias, focar em o que são leads qualificados, encontrar leads qualificados. Uma coisa também que a gente faz é juntar todo mundo numa call para se ajudar, para conversar enquanto está fazendo isso, para não ficar aquela coisa maçante de estar sozinho em casa fazendo prospecção. Então, ter essa... matar a saudade de estar todo mundo na sala juntos fazendo isso. E tem bastante... outra coisa bem importante também dentro dessa Prospect Week é que agora no final do ano, o funil pode ficar mais vazio, já que a gente está batendo as metas e tudo, mas para o ano que vem o funil não pode estar vazio. Porque se acaba o ano com o funil meio vazio, a chance de a gente fechar o projeto no primeiro mês do ano que vem é muito pequena. Então a gente precisa já estar com o funil aquecido agora no final do ano, para que no ano que vem a gente consiga fechar o projeto desde o início. E alocar os membros novos e estar rodando como tudo deve estar. Então, é bem importante focar agora em conseguir bastante lead e várias reuniões, apresentar a EPR, para que daqui a 1 mês, 2 meses, a gente consiga estar fechando projetos para o primeiro semestre do ano que vem. E a segunda ação que foi pensada é o edital pro bono. Então, pensando que a gente está bem de faturamento, a gente precisa aumentar o número de projetos e também sabendo que a EPR, o objetivo principal de uma EJ é capacitar os membros. O edital pro bono é um edital de projetos gratuitos, onde as empresas vão se inscrever e aí a gente faz uma seleção nessas empresas. O último edital pro bono que a gente fez, nós escolhemos 3 empresas, dentre as 17, se eu não me engano, inscritas, e a gente apresentou proposta para as outras empresas. Então, ela, além de, a gente vai conseguir 3 projetos gratuitos ali para o pessoal estar fazendo projetos, se capacitando, testando novos escopos. Então, se tu tem uma ideia de escopo que talvez vocês possam atuar, é uma gestão de riscos, tu fazer um projeto gratuito desse escopo, ao invés de depois, se der errado esse escopo, tu vai ter que pedir, o cliente vai te pedir o dinheiro de volta, vai ser uma parte bem mais burocrática. Então, ter esse projeto pro bono para testar os escopos, que foi o que a gente fez com o planejamento estratégico, é muito importante. Te dar mais margem para tu conseguir administrar melhor, o cronograma não seguir tão bem e ter uma gestão melhor sobre o projeto. E também a gente acaba tendo contato com várias outras empresas que a gente não conheceria. Então, tu conhece novos clientes, futuros clientes, talvez não sejam clientes agora, mas possíveis futuros clientes. Isso é bem importante. Agora, falando da parte que eu mais gosto, projetos. Os projetos, a gente tem vários documentos e vários informativos para manter uma gestão de riscos, caso no futuro o projeto dê alguma coisa de errado, a gente ter ali essa gestão. Então, o primeiro deles é o informativo externo, que é um documento que é enviado nas sextas-feiras, ele é semanal, de acompanhamento do projeto pelo cliente. Eu trouxe aqui uma foto de um informativo externo. Esse informativo, ele contém todas as etapas do processo, do projeto, o início da etapa que tu tá no momento, também tá marcada aqui a etapa que tu tá atualmente, e vai ter o progresso durante a semana. Nesse progresso é muito importante que vocês expliquem tudo que foi feito. Cada partezinha do projeto que foi feito, qual reunião que foi feita, a validação que foi feita, qual foi o ok que vocês receberam do cliente, ter tudo ali bem explicadinho e caso tenha algum atraso, explicar ali o que é o atraso. Estamos atrasados por conta de falta de dados de tal coisa. Isso passa a culpa do atraso para o cliente, não para ti. E no final do projeto, se por acaso acontecer, isso é uma coisa que tem que sempre se pensar, se por acaso acontece do cliente ficar insatisfeito e querer rever contrato, tu tem ali a comprovação de que o atraso não foi por conta da equipe. E também, se for por conta da equipe, vai ter ali comprovação de que a equipe que o cliente estava atento, estava sabendo desse atraso. Não foi no final do projeto que ele ficou sabendo que não ia ser entregue, sabe? Foi durante todo o percurso do projeto. É muito importante. E também falar sobre as próximas etapas. Esse informativo ele é enviado pelo gerente e é muito importante que o gerente tenha a gestão, além dos riscos, das etapas. Então, quais são
quais são as atividades que serão feitas na próxima semana, quais são, por exemplo, aqui é mapeamento de processos. Então, quais serão os processos mapeados? Tu não vai colocar ali, mapeamento de processo. Não, tu vai colocar que vai ter validar tal mapa que tu fez, que tu vai mapear tal setor com tal funcionário, que tu vai fazer uma reunião na sexta-feira, tal horário com o cliente, sabe? Marca tudo ali direitinho, porque é muito importante. Isso será enviado para o cliente via e-mail e aí serve como um documento de defesa caso aconteça alguma coisa no final do projeto ou durante o projeto. Também tem um documento semanal de acompanhamento do diretor de projetos, que é um informativo interno. Ele é enviado para toda a empresa, mas o diretor de projetos é o que fica cuidando mais dessas coisas, mas qualquer um pode ter acesso ali, entender e ver como é que está rolando o projeto, ajudar também. Então, aqui é uma foto do nosso informativo interno. Tem várias macros de VBA e do Excel aqui para rolar isso aqui, mas tipo, essa linha vermelha ela vai andando conforme o dia vai passando. Aqui tem a finalização prevista desse projeto, a situação dele tá ok, e a gente vai preenchendo só essa parte aqui para ver quanto tu tem que, o que tu tem que fazer, o que tu falta fazer, se está atrasado, se está adiantado, se está ok. E também escrever aqui o que fizeram na última semana, se descobrir novas ferramentas, tem alguma lição que tu quer passar para o pessoal, o que vai fazer durante essa próxima semana. Ela é enviada normalmente na segunda-feira. E se precisam de ajuda em alguma coisa. Então, preciso de ajuda em VBA, preciso de ajuda em Power BI, preciso de ajuda em programação. Se tem alguma coisa diferente que tu precisa de ajuda, aí tu coloca aqui. O próximo método de gestão de riscos que a IPR faz é o NPS intermediário. Então, nós temos 2 NPS. O final é o NPS que vai lá para o portal BJ, que a gente coloca para conseguir um projeto alto impacto, é esse NPS final. Mas o NPS intermediário, ele é tão decisivo quanto. Ele é muito importante, porque a gente fica sabendo se realmente estamos indo no caminho certo. Então, pode acontecer que tu tá fazendo um baita trabalho, que tu tá te esforçando um monte, tá quebrando a cabeça ali, mas o cliente não tá vendo isso. E tu não sabe que o cliente não tá vendo, porque tu tá te esforçando muito, e aí vai aparecer ali no NPS. Então, talvez tu vai ter que mudar a tua comunicação com o cliente, mudar a validação, mudar o método com que tá fazendo. É muito importante ter todas as perguntas, tem várias perguntas ali no NPS, são respondidas pelo cliente, eles são normalmente bem sinceros ali no NPS intermediário. E isso vai entender se o que tu tá fazendo como gerente, como equipe, realmente está efetivo ou se tu vai ter que modificar a maneira com que tu está abordando esse projeto. Também nós temos uma planilha de gestão de riscos, tanto das diretorias quanto das gerências, então dos projetos. Essa planilha, ela tem uma lista de todos os problemas que pode estar acontecendo na diretoria, por exemplo, de ADM FIM, na diretoria de pessoas e na gerência de um projeto. Então, o que tu tem que fazer é, primeiro, escolher quais esses problemas podem acontecer com o teu projeto, realmente condizem com a tua realidade ali naquele projeto, que são problemas que realmente são riscos que tu está correndo nesse projeto, e também acrescentar outros riscos ali, se tu acha que tem outros riscos relevantes. Depois, tem uma matriz de Gucci de priorização. A matriz Gucci, ela vai levar em consideração a gravidade desse teu problema, a urgência dele ser resolvido e a tendência dele no futuro. Então, se ele tem tendência de piorar, se ele tem tendência de melhorar, se ele é urgente, se ele não é, se a gravidade dele, se o impacto dele sobre o teu projeto vai ser muito alto ou vai ser um impacto ok que dá para resolver. Então, tu vai fazer uma multiplicação desses valores que tu vai dar para esses três tópicos. E com essa multiplicação, tu vai entender quais são os problemas que tu realmente precisa priorizar. E aí tu vai fazer um plano de ação sobre esses possíveis problemas. Então, por exemplo, tu tá num escopo inovador, um escopo muito diferente, uma coisa que tu nunca fez. Sabe que uma das grandes chances é tu não conseguir fazer. Um dos grandes problemas que vai ter um impacto gigantesco, que vai ser muito problemático, é tu não conseguir finalizar esse projeto por conta de faltar know-how para fazer aquele projeto. Então, tu vai pensar em planos de ação. Tu vai conversar com pessoas que já fizeram projeto, alguma coisa parecida, tu vai conversar com o professor, tu vai tentar buscar na internet base de conteúdos para utilizar nesse projeto. Tu vai ter uma comunicação super sincera com o teu cliente, bem efetiva com o cliente,
repassar tudo para ele talvez seja uma solução, porque o cliente normalmente consegue nos dar muita informação, muito mais que a gente imagina, e aí tu vai priorizar esses problemas. Outra coisa que a gente usa em projetos é o Scrum. Eu particularmente sou muito fã dele. E no Scrum ele passa sobre que os feedbacks são o mais importante pro teu projeto rolar. Então, tu vai elencar todos os problemas possíveis primeiro, então tu vai fazer uma lista de problemas. Aqui eu trouxe uma foto de um problema, até o Gustavo que está aí vai lembrar, esse é de um projeto que a gente fez agora há pouco, e a gente elencou todos os problemas que poderiam dar, todas as coisas que poderiam dar errado. Então, equacionar de maneira errada os tempos, não conseguir atribuir valor às melhorias, a gente fez enchemos de problemas e também botamos quais são os nossos objetivos. E junto com esses objetivos, a gente criou uma frase para saber qual é o nosso objetivo. Então, essa frase, ela vai nos direcionar durante todo o projeto até na gestão de riscos. Então, a frase foi ferramenta de direcionamento, priorização e simulação de atividades que se torne referência para o planejamento diário. Então, toda vez que a gente estava pensando em alguma coisa, a gente voltava aqui e lia e via se a gente estava indo para o caminho certo. Aí, depois de ter todos os problemas elencados, a gente fez os 5 porquês. Então, equacionar de maneira errada os tempos e atividades. Era o problema final que a gente podia ter. Mas por que a gente poderia ter isso? Porque na tabela não tinha os dados corretos. Mas por que não tinha os dados corretos na tabela? Porque os dados coletados estavam errados. Mas por quê? Porque não foi feito um planejamento de coleta. Por que não foi feito um planejamento de coleta? Porque não foi listado o que precisaríamos de dados antes da coleta. Por que não ocorreu isso? Porque não tivemos uma visão sistêmica do projeto. Então, a gente sabe que o problema raiz ali, o primeiro problema, é não ter uma visão sistêmica do projeto. Então, antes de começar a fazer a ferramenta e chegar nessa parte final aqui, a gente ia ter uma visão sistêmica, entender, listar quais são as coisas que a gente quer, para assim saber quais são os dados necessários para coletar. E aí, sabendo quais são os dados necessários para coletar, a gente vai coletar dados corretos e aí não vai ter que equacionar de maneira errada os tempos. Então, a gente chega na causa raiz e monta planos de ação para que isso não ocorra. E no caso ali seria ter listado quais são os dados necessários para chegar num final e tá tudo certo. Uma coisa bem importante também é voltar aos problemas durante todo o projeto. Então, durante todo o projeto, volta lá no problema, vê se o que tu está fazendo não está fazendo algum desses erros, se o que tu está fazendo se encaixa realmente no teu objetivo. Então, volta para o teu objetivo e está sempre nessa retroalimentação. Agora, trazendo de outras empresas que a gente conversou, nós conversamos com as gurias da 45 e elas nos falaram que o principal projeto que elas usam muito gestão de riscos é em modelo de negócio. Então, inovar em modelo de negócio, modificar modelo de negócio. E elas fazem uma matriz que é o impacto pelo esforço. Foi dito ali anteriormente também. Essa matriz, a gente sabe que a gente precisa priorizar atividades de alto impacto com baixo esforço e descartar as atividades que precisam de um alto esforço e têm um baixo impacto. E aí, depois disso, elas fazem validação com stakeholders. Nesse caso, os stakeholders são os clientes dos clientes delas. Então, elas estão prestando uma consultoria para um modelo de negócio de uma nova empresa e elas querem saber se os clientes vão consumir dessa empresa, vão consumir esse novo modelo de negócio, se eles vão apoiar esse novo modelo de negócio, se está realmente fazendo sentido aquilo que elas estão criando. E isso repete o que a gente comentou sobre o Scrum, da validação constante com o cliente. Então, tu vai ter essa validação para, se por acaso tu está fazendo errado, tu tem uma antecedência quando tu descobre. Então, tu não vai descobrir lá no final do projeto, tu vai descobrir depois de 2, 3 semanas fazendo. Então, tu só vai perder um pequeno tempo de mão de obra, de esforço ali, e também tu não vai perder grandes investimentos. Então, no nosso caso, a gente não paga funcionário, mas no caso delas é um consultor que está sendo pago ali. Então, é bem importante isso de validar sempre com o cliente. Nesse caso, com os clientes do cliente.
Também na Peer Partners, eles fazem análise de sensibilidade, e análise de sensibilidade nada mais é do que analisar o grau de sensibilidade de que alguma mudança pode fazer nessa melhoria, nesse projeto que tu tá fazendo. Então, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos, elas vão afetar diretamente as exportações. Então, se tu está trabalhando com uma empresa que tem faturamento a partir de exportação, tu sabe que vai ter uma grande variedade ali, tem um grau de sensibilidade bem grande. Então, tu tem que cuidar isso e prever resultados com essas alterações. Então, eles fazem 3 cenários. Um cenário otimista, que vai ser um cenário onde dá tudo certo e eles fazem o crescimento que eles gostariam. Um cenário realista, que é um cenário onde tem um crescimento legal ali, consegue pagar as dívidas, consegue dar tudo certo, mas não tem um lucro muito grande. E um cenário pessimista, em que tu fecha no vermelho. E aí tu consegue planejar os teus gastos a partir desses 3 cenários. Então, por exemplo, dos exemplos que eles nos deram é que se eles preveem que vai crescer 3% o mercado de uma empresa, eles vão prever que essa empresa pode crescer 5% e que ela pode crescer 1%. Então, vai ter esses 3 cenários para pensar nas ações futuras. E, por último, uma que se encaixa muito na realidade de pequenas EJs é a Desbrava, que foi uma empresa fundada por 2 ex-EPRs, e eles conversaram com a gente sobre como foi a gestão de riscos quando eles estavam criando a empresa. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi a análise do investimento e do trabalho que eles estavam dando, que eles estavam utilizando nessa nova empresa que eles estavam criando. Então, o investimento, no caso, o quanto que eles iam gastar, e também o investimento de esforço, porque eles iam parar de estagiar. No nosso caso, a gente está fazendo só a EJ, então tem um esforço de pessoas ali muito, muito importante. E aí eles também fizeram 3 cenários futuros. Num cenário em que eles dá tudo certo, no outro cenário em que está mais ou menos, mas que consegue suprir o investimento deles, e um outro cenário em que eles não conseguem suprir o investimento. E aí eles se perguntaram, tá, por que deu errado esse último cenário? E uma das coisas que eles pensaram foi, olha, talvez a gente não conseguiu agregar tanto, é uma plataforma, não sei se vocês conhecem a Desbrava, mas é uma plataforma de conhecimento, de educacional ali. E nessa plataforma, o maior foco deles é estudantes de ensino médio, universitários ali no início da carreira. E aí eles pensaram, a gente não conseguiu chegar nos estudantes de ensino médio. Por que a gente não conseguiu? Porque a gente não teve um marketing direcionado para eles. Porque a gente não teve auxílio com as escolas, apoio das escolas. Como é que a gente pode fazer isso? Aí um plano de ação que eles tiveram é, a gente vende um plano educacional para a empresa, que a gente pode cobrar mais caro, pega essa grana e reinveste em marketing para o pessoal do ensino médio. Então, tu faz um plano de contingência ali para reinvestir e aí suprir o teu problema, tu tá gerindo ali o teu risco, e aí tu sabe que tu vai ter um maior alcance no teu público-alvo, que é os estudantes ali de ensino médio. Então, isso é bem importante e isso dá para ser super aplicado dentro das EJs. Então, focar qual é o público de vocês, como a gente não tem que pagar funcionário, então os investimentos serem utilizados em marketing direcionado ali para o público que vocês querem atingir é bem importante. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade de perguntar. Perfeito, gurias, mandaram muito. Mandei ali já a pesquisa de satisfação. A gente pede para que todo mundo complete ali. E agora ficamos abertos mesmo a perguntas, pessoal. Alguém tem uma coisa que compartilhar, alguma coisa que deu errado em algum projeto? E depois pensou, se eu tivesse pensado que podia ter dado isso errado, preparado um pouco melhor. Alguém quer compartilhar algum ponto? Aí o pessoal agradecendo. Bom, pessoal, ficamos então por aqui. Semana que vem temos mais capacitação e aguardamos todos vocês lá, tá bem? Um abraço até semana que vem. Mais um obrigado para as gurias de novo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.